definir, apenas dizer que acha que seja essa faculdade. O que seria psicometria? Quando você pega o objeto da pessoa, você consegue decifrar. Pessoas que são capazes de ler objetos. Então, os objetos e ambientes, eles estão carregados das nossas vibrações ou das vibrações daqueles que são possuidores desse objeto. Então, através desse tipo de mediunidade, tem-se a sensação do que ocorre à distância com os possuidores desses objetos. E com isso nós podemos extrair informações a respeito das pessoas que possuíram ou possuem esse objeto. Então, à primeira vista, somos tentados a classificar a psicometria tão somente como uma função anímica. À medida, porém, que a estudamos em profundidade, concordamos com André Luiz que a vê também como um extenso campo de influência dos desencarnados. Então, é uma função anímico-espiritual. Basta recordar o quanto estes impregnam os objetos com suas vibrações, transformando-os em verdadeiros repositórios de reminiscência. Vamos ver agora a visita ao museu. A visita ao museu não é só útil ao aprendizado cultural e à atividade intelectual, mas oferece também observações construtivas a quem deseja expandir-se no conhecimento espiritual. Aulus, André Luiz e Hilário visitaram um museu a fim de observar os objetos que o compunham e retirar deles informações para estudo. Especificamente, buscavam explicações para os fenômenos de psicometria, ou seja, a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Inicialmente, Aulus pede aos tutelados que observem tudo atentamente. E agora a lição está concentrada em determinados objetos que estão iluminados ou que têm um halo vital maior. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados e visitados por aqueles que os possuíram.
Foi o caso, por exemplo, de um relógio, nós já vimos, mas vamos recordar. Assomou-lhe aos olhos mentais linda reunião familiar, quando André Luiz tocou o relógio, em que, venerando o casal, se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. Então, André Luiz, pelo menos no mundo espiritual, o que ele está demonstrando? Ele tem psicometria, não é? Por quê? Foi ele que tocou o relógio. Ao tocar o relógio, surgiram o quê? As telas, como se fosse um filme. Então, a gente lembra, por exemplo, esses aparelhos modernos, em que você pode, ora fazer filme, e ora você pode tirar fotografia, né? Então, deve ser algo assim, essa mediunidade. Quer dizer, enquanto você toca, aquilo vai surgindo na tua tela mental e você vê a coisa em andamento. Então, o que ele viu? Ele viu um mobiliário onde estava aquele relógio, ele viu as telas que serviam de ornamento e viu o dono da casa, a senhora dona da casa e os filhos, né? Então ele pôde distinguir. Então, para que o André Luiz retivesse o ensinamento, Aulus explicou que o relógio conserva as formas e pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. Eles não têm um apego exagerado, né? Mas de qualquer forma, esse relógio representa para eles um tempo de alegria na vida deles e que eles gostam de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências essas que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Então, de qualquer maneira, esse relógio é relembrado pela família e eles têm prazer de revê-lo porque representa, como eu disse, um período feliz da vida da família. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Auscultando-o na fase em que se encontra, relacionamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Quer dizer, então, que se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização dos nossos desejos, concluiu André Luiz. Sim, perfeitamente, concordou Aulus. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Então vejamos bem a situação como está. Se nós quisermos encontrar as pessoas que de alguma forma estão ligadas a um dado objeto, nós podemos fazer através da mediunidade de psicometria. Por isso que eu disse já anteriormente
que é uma mediunidade complexa, mas muito interessante, né? E que nos faz reencontrar pessoas desconhecidas, muitas vezes, da atual encarnação, e que nós acabamos conhecendo um pouco da história dela. E outra coisa que eu falei também é que muita história da Terra no futuro será vista, essa história, através da descrição dos psicômetros. Eles vão poder descrever. E Wallace prossegue: deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Hilário sintetizou a lição. Cada objeto, então, é um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele, e um registro de fatos da natureza. Então, a mediunidade psicometria, ela permite que você se relacione com as pessoas através dos objetos. Não apenas as pessoas, né? Mas é possível nos dar notícia do meio ambiente em que elas viviam. Doutora, há um tempo para estar desfazendo desses objetos desencarnados? Existe tempo assim para estar desfazendo? Quanto antes, melhor. Como eu disse, a única coisa que os que se comunicavam através do Chico pediam era que a família desse todos os seus objetos. Conservasse apenas as fotos, porque através das fotos eles podiam conversar. Mas os objetos que eles possuem são um certo encarceramento, uma prisão. Fica impregnado, né? Está impregnado de você, das suas vibrações, do que você é. Então agora a moça encarcerada no espelho. Quando chegaram em frente a um espelho, observaram que ali se postavam também 3 companheiros encarnados. Dentre estes havia uma senhora que, ao se aproximar, ficou arrepiada, como se um calafrio percorresse toda a sua espinha. O trio deu-se pressa em sair dali, porque a senhora reclamara do clima de câmara funerária em que ficaram envolvidos. Aulus observou que aquela mulher tinha notável sensibilidade mediúnica, porque de fato havia o espírito de uma jovem preso àquele objeto. Vejamos a história do espelho contada por Aulus. Toquei o objeto para informar. André Luiz contando. Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Cuidado você. Promessa de casamento, promessa de filho. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França
revolucionária de 1791. Menino ainda, portou ao Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois de mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com o sucesso de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou que guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Tadinho, né? Acreditou. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que ele terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Qual é a data que ela recebeu? 1791. O livro Nos Domínios da Mediunidade deve ser em torno de 1953, 54. Vejam vocês como é a mente humana. Ela não consegue se libertar. Qual será o desfecho desta história? Essa é uma pergunta que eu faço. Aulus ponderou que a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por ali e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O mesmo moço que empenhou sua palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura. Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Encarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia, virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Todos os problemas criados por nós terão que ser resolvidos por nós mesmos. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Aqui é importante esse relato, porque nós ficamos com a convicção que é inegável que nós somos herdeiros de nossas próprias ações. E a lei de ação e reação funciona para qualquer um de nós em qualquer tempo. Ninguém encontra ninguém por acaso. Não há pagamento de dívida sem que esta exista. Não há. A lei nos encontra onde quer que estejamos. Se queremos nos isolar
numa ilha, podem ter certeza que o problema vai aparecer lá. Não adianta fugir. Porque o Pai tem lei que é absolutamente perfeita. Não há engano. Porque os mecanismos da lei de ação e reação, esses mecanismos são perfeitos. Não há como fugir. Nós vemos aqui a explicação, né, que Aulus deu, que está absolutamente dentro do que conhecemos como sendo a perfeição da lei de ação e reação. Vai chegar um momento em que esse francês reencarnado vai encontrar esse espírito e vai oferecer a esse espírito a possibilidade de reabilitar-se e parar de vez com essa fixação mental. Ela ficou encarcerada nesse espelho por uma promessa falsa. E assim, nós vemos que se passaram 2 séculos, mais de 2 séculos. Então, a questão da fixação mental, ela pode estar conosco por milênios. E a gente se fixar em questões absolutamente irrelevantes para o espírito. Até que um dia a gente consiga contornar e vencer a fixação. Mas é difícil. Doutora Maria, dentro desse pensamento todo, muitos dias atrás eu estava conversando com minha esposa, nós vamos fazer 52 anos de casado. Aí eu falei, quem deve mais, você para eu e eu para você? Aí ela falou, bem, eu acho que é eu. O importante não é dever um para o outro, mas é o respeito mútuo. Exatamente. E a vida que se criou em conjunto, esquecendo o passado. Exatamente. É o que nós estávamos falando sobre o que Estevão disse para Paulo. Essa é a grande... Esquece o passado. Essa é Constrói a sua vida, constrói um mundo novo, uma vida nova. Esquece o passado. Essa é a grande gasolina para sustentar a gente, né? Sem isso, nós não teríamos um Mandela, né? Nós não teríamos um dos maiores homens do século XX. Nós não teríamos, se ele fosse se prender ao passado, se fixar no ódio, no rancor, na incapacidade de sair de uma situação como a que ele enfrentou, 27 anos de prisão, ao invés de ser um homem amargurado, né, e que fez caramuças para todo mundo, que vai se vingar, ao invés disso, ele sai de lá e fez uma das maiores obras de que se tem notícia no campo da paz, da concórdia, né? Na minha opinião, né, ele e Gandhi se comparam, porque ele conseguiu tudo sem derramamento de sangue. Que todo mundo pensava que ia ser um pano de sangue, ele conseguiu contornar. Mas isso só as grandes almas são capazes de fazer, né? Só os espíritos muito iluminados é que são capazes de fazer. Assim também é o que nós aprendemos com esses grandes missionários que passaram pela Terra. É por isso que Emmanuel diz que todas as vezes que nós tivermos problemas graves para resolver, ou todas as vezes que nós estivermos enfrentando momentos muito difíceis, nós devemos procurar a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres, para encontrarmos força para suplantar tudo com o bem. Não é suplantar de qualquer jeito, é suplantar
dentro do que a espiritualidade superior nos ensinou há milênios e continua nos ensinando. Porque sem a aplicação, o Obama disse uma coisa muito importante, quer dizer, todos se entusiasmam com a missão do Mandela, mas poucos estão dispostos a seguir o seu exemplo. E é exatamente isso que a gente vê, quer dizer, nós falamos muito, mas na hora de agir, não conseguimos suplantar o ódio, o rancor, a situação negativa em que nós nos encontramos. Como a senhora sempre diz, na hora do testemunho nós falamos. Na hora do testemunho a gente fala. Então, aqui nós estamos na parte final do livro, né? Embora fosse desejável, não dá para abordarmos aqui em continuidade e profundidade assuntos importantes, como desenvolvimento da mediunidade, fracassos e sucessos, sob pena de reduzir-lhes o conteúdo demasiadamente. Esperamos poder fazê-lo em outra oportunidade. Aprendemos com os amigos espirituais que nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. É aquilo que Emmanuel estava falando. Quer dizer, nós somos defrontados por exemplos de espíritos inferiores, mas também nós somos defrontados por exemplos de espíritos superiores. O fato é que nós não escolhemos o melhor na hora de tomarmos as nossas atitudes. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime de evolução, quando ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. O espírito sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Gravitamos, pois, entre os apelos dos círculos mais baixos do mundo espiritual, dos quais ainda não conseguimos nos desvencilhar, apesar de tantos milênios sobre a Terra, e milhões de apelos santificantes que nos convidam à ascensão para a gloriosa imortalidade. Como lembra Chico Xavier, até agora as criaturas humanas se fixaram nos processos de vivência, tendo o egoísmo por base, arredando-se das cogitações comuns, das questões da sensibilidade, quando afetada pelos sofrimentos e necessidades dos outros. E ressalta que isso estabeleceu um antagonismo entre a mente humana vulgar e as possibilidades de contato com a vida fora da matéria mais densa. Somente hoje, com a evolução das ciências psicológicas e com a liberação de certos preconceitos religiosos, a criatura reencarnada desfruta de uma facilidade para registrar as suas próprias impressões no campo mediúnico, e as pesquisas e consultas fora do ambiente espírita propriamente considerado se avolumam atualmente em toda parte.
como exemplificou o próprio Chico Xavier. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Aliás, o personalismo é o responsável por todos os fracassos, não apenas dos médicos, mas de todo aquele que se julga importante e se coloca acima do próprio mestre. Para manter-se fiel aos ensinamentos de Jesus, o médium deve rechaçar, sobretudo, o elogio, procurando manter por dentro de si mesmo a simplicidade e a perseverança no dever a cumprir. Kardec lamenta o orgulho que é despertado nos médiuns pelos que o cercam. Mais de uma vez, deplorou os elogios dispensados a alguns médiuns com o intuito de os animar e que redundaram em porta aberta ao fracasso. Refere-se o codificador à necessidade das reuniões de estudo, que são de imensa utilidade para os médicos, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar. Muitos dizem, a elas não comparecem, dominados pela presunção de infalibilidade. Com isso esbarram em grandes tropeços, principalmente no campo da obsessão e da fascinação. O médium granjeará a simpatia dos bons espíritos, na razão direta de seus esforços em afastar os maus, compreendendo a mediunidade como um dom outorgado para o bem, do qual de nenhum modo deve procurar prevalecer-se nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Segundo o codificador, o médium alcança as boas comunicações, tornando-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. Sim, modéstia, porque estamos muito longe da evolução traçada por nosso Pai aos nossos espíritos ignorantes. É um instrutor gúbio quem nos fala, nos lobos frontais. A exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Repousam milhões de células à espera para funcionar de esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até nossos dias, nenhum homem logrou jamais utilizá-la na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublimental. Serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira
do progresso individual. Aqui essa revelação é importantíssima, né? Quer dizer, nem o mais importante pensador da Terra utilizou mais do que 10% da capacidade dos lobos frontais, que são a parte mais nobre do nosso organismo, do cérebro. Sério? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta dos órgãos materiais, pelos quais transmitem suas instruções. Daí vem a serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos, multiplicam-se em número para que se multiplique os alimentos que os há em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregar em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põe a serviço de interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício de outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Ao longo deste estudo, compreendemos que o valor mais alto nas páginas reveladas pelos espíritos superiores é a necessidade de conservar o Cristo no coração e na consciência, para que não fiquemos desorientados ao toque dos fenômenos, instrumentos de Deus por excelência, Jesus. Jesus utilizou-se da mediunidade para acender a luz de sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando adultos em muitas ocasiões. Esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsediados de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés, materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com um acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bem. Assim termina o livro, né, com essa lembrança, né, de Allan Kardec, de Chico Xavier, quanto ao emprego ou à utilidade da mediunidade e principalmente a conduta do médium, que deve ser de humildade, de ausência de personalismo. Por nós passa a força, mas nós não temos a usina, ela vem de Deus. Alguma pergunta? Que grandiosidade, né, doutora? A profundidade desse conhecimento todo, né? Já imaginou com uma porcentagem altíssima dos seres humanos
gente venha a alcançar esse objetivo todo, né, doutora Marlene? Será o nosso paraíso, né, doutora Marlene? É, realmente, a aplicação da mediunidade de forma correta É verdade. vai impulsionar o nosso mundo Exatamente. para outros É. parâmetros, para outras, Dimensão. né, dimensões. Vai ser E maravilhoso. lembrando outras palavras também do Obama, como é que chama o Mandela, Mandela? Que profundidade, doutora. Mas eu adorei, eu assisti tudo. Que coisa maravilhosa. ele veio exatamente no ponto certo. Certo, Quer exatamente. dizer, nós estamos homenageando um líder, Exatamente. mas esse líder não ficou nas palavras. Ele, os seus atos é que transformaram o mundo. Exatamente. São raros aqueles que querem fazer a mesma coisa. Agora, Tomara a Deus que ele e outros chefes de Estado sigam o exemplo exatamente. de humildade, de amor, de direção correta Se Deus quiser. para o mundo em que vivemos. Se Deus quiser. Vamos trabalhar. Um abraço. Olá, meus amigos e amigas, nós temos rifas ainda disponíveis. Quem tiver interesse, vai até esse sábado, tá bom? Procura a Elisa, o Valtinho, está à disposição. Tá? Muito obrigado.